Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um LanaCast. E é um prazer estar aqui e hoje eu vou receber um convidado. Eu não sei se eu já falei para você, mas julho tem o Dia do Homem lá, dia 15 de julho, e a gente resolveu comemorar o mês todo trazendo alguns ícones aqui, alguns médicos que são ícones e referências nos seus segmentos, todos homens, para conversar com a gente. E hoje eu tenho uma felicidade enorme de trazer um médico que eu tenho uma profunda admiração e respeito, um profissional incrível e que eu tive a honra de conhecer ali pelo ano de 2019 e um parceiro incrível que toda vez que eu falo vamos, ele fala vamos. E é um profissional, gente, urologista, super especialista há muitos anos, especializado na medicina integrativa, né, numa medicina preventiva de qualidade de vida. Eu anotei aqui, ó, para trazer saúde para os seus pacientes, né? Especializado em homens, urologista, e gosta de aliar a tecnologia, o que tem de mais moderno para trazer qualidade de vida. Realmente é uma pessoa à frente do seu tempo, porque vai primeiro. Não espera manada, ele vai primeiro. É o Dr. Henrique Pérez, urologista lá de Florianópolis. Dr. Henrique, muito obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui. Não sei se eu falei tudo direitinho, mas medicina preventiva, acho que eu falei. Bem-vindo, obrigada, viu? Obrigado, Ana. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também fico bem honrado de participar dos teus projetos, que são sempre também de muita qualidade e que acrescentam bastante para todos nós, né? É um prazer, vamos lá. Estou à Ah, disposição. Falar certinho, sim, é isso aí mesmo. obrigada demais. E eu queria aqui, doutor Henrique, que a gente pudesse falar um pouquinho hoje. Eu sempre entrevisto ginecologistas, mas hoje eu queria falar um pouco da saúde do homem e da sua carreira também, né? Como é que você chegou na urologia? Como é que você começou a unir a tecnologia com a qualidade de vida? Fala um pouquinho, como é que você chegou na uro? Vamos começar do começo. Bom, vamos lá. Eu fiz a minha formação, aquela formação cartesiana da maioria dos médicos, numa instituição pública federal, bem tradicional, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois fiz minhas especializações de residência médica em cirurgia geral, urologia. Tinha aquele sonho da maioria dos urologistas de ser um grande cirurgião, né? E fiz isso por muitos anos, ainda faço, mas percebi, Lara, depois de alguns anos, que era uma medicina muito voltada à doença, né? E o máximo que eu conseguia era melhorar um pouco um paciente que estava com uma qualidade de vida muito ruim, né? E aqueles pacientes que me procuravam para fazer prevenção, para fazer uma revisão, eu acrescentava muito pouco. Fazia o exame de sangue da próstata, que é o PSA, fazia o exame do toque retal e mandava eles embora sem trazer informações mais importantes, né? Então, nos últimos anos, aí de uns 10 anos para cá, isso eu admito que começava a me incomodar, assim, eu achava que esse paciente, que era uma maioria, eu não estava dando um atendimento do nível que eles mereciam, né? Enquanto que o paciente doente, que tinha um problema, a gente conseguia entregar um bom resultado, mas eu podia melhorar o resultado da maioria e até evitar que ele se tornasse aquele outro paciente, né? E aí foi então que eu comecei a estudar bastante essa parte de medicina preventiva, medicina de qualidade de vida, integrativa, podemos chamar assim, tem N nomes, né, que as pessoas utilizam, mas é uma medicina muito voltada à prevenção de doenças, muito voltada à valorização da qualidade de vida, à suplementação, a reposições hormonais, ou seja, a partir do momento que o ser humano teimou em viver mais, a gente passou por três fases, ao meu ver. A primeira fase da medicina foi uma fase onde a gente atacava os problemas e as pessoas tinham uma expectativa de vida baixa, mas morriam saudáveis. Então, aos 40, 45 anos, por milhões de anos, essa foi a expectativa de vida do ser humano. Depois a gente passou por uma medicina que ainda é atual, que é essa medicina de precisão sobre doenças. E aí a gente aumentou bastante a expectativa de vida, mas metade da vida das pessoas é de forma como um doente crônico, né? Então, com uma série de remédios, fazendo uma série de tratamentos que tiram muita qualidade de vida. E eu acho que o grande desafio dos últimos anos, e a gente deve cada vez mais estimular que venham novos profissionais a estudar isso, como eu sou apaixonado por isso e estudo muito, é justamente a gente conseguir viver uma expectativa de vida maior,
80, 90, 100 anos, quem sabe mais, mas viver todo esse tempo com o máximo de qualidade de vida possível, né? A gente chegar na nossa melhor versão nessas idades. E aí, dentro da andrologia, que é essa área da urologia que cuida da saúde masculina, a gente tem muita coisa a oferecer e com isso passou a fazer muito mais sentido, eu acho, a minha atuação, né? Que sensacional. E olha que coincidência, doutor Henrique. Esses dias eu estava conversando com outro médico, o doutor Paulo Guimarães, e ele estava falando exatamente sobre isso, não ginecologia regenerativa, mas a manutenção da saúde, né? Não é regenerar, é manter. E deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Henrique. O homem, no geral, ele vai menos ao médico, né? Muito menos do que a mulher, que vai uma vez por ano e tal. Primeiro, por que isso acontece? Será que é falta de informação? E segundo, você acha que isso está mudando? E como que a gente pode ajudar isso a melhorar? Isso é super interessante de passar alguns dados, assim. Se estima que mais ou menos 5% dos homens apenas vão a uma consulta médica para revisão até os 40 anos. Diferente das mulheres, quando têm acesso ao sistema de saúde, praticamente 100% vão a uma consulta ginecológica já desde muito jovens e passam a ir de rotina anualmente, né? Então, os homens, infelizmente, é uma minoria. Isso acaba acarretando numa expectativa de vida menor a dos homens, né? E quanto mais machista, digamos assim, é a sociedade, quanto mais tem essa visão dessa forma, mais vai ser a diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres. Tem países que chega a 14 anos de diferença. E são países bem onde tem o machismo, essa questão de autoritarismo é bem clara e bem visível, né? Isso felizmente está mudando, sabe, Lana? A gente tem visto que as novas gerações, os homens estão mais antenados em qualidade de vida. Tem uma série de coisas que eu acho que vieram a contribuir com isso, né? As próprias mulheres nos ajudam muito. Eu costumo dizer assim que, por exemplo, no meu Instagram, nas redes sociais, tem muitas mulheres que me seguem e marcam consulta para os seus maridos, para os seus pais, para os seus irmãos, enfim, para os seus entes queridos, né? Isso foi uma coisa que melhorou bastante. Eu acho que a forma como hoje tem se tratado a medicina estética também melhorou muito, porque hoje a gente vê a estética como um grande aliado à saúde, ou seja, a partir do momento em que a pessoa melhora algumas questões suas estéticas ou funcionais, a pessoa tem mais vontade de fazer atividade física, de se alimentar melhor, de ter mais autocuidados. Então eu vejo que toda essa movimentação, né, e todo o acesso à informação, o papel de uma rede social, quando feito com qualidade, conseguiu aproximar os homens ao consultório médico, mas a gente tem muito a evoluir, né? Ainda, assim, adolescentes, adultos jovens, são muito poucos que vêm no consultório. Eu vibro bastante quando vem esse indivíduo à consulta, porque é uma pérola para ser preparada, né? Uma pessoa jovem que a gente já pode passar todas as orientações de ter um estilo de vida saudável, né? Então, eu acho que está mudando, sim. Que sensacional. Eu não tinha ideia desses 5%. Eu sabia que era menos, mas eu não tinha ideia. Doutor Henrique, quais são as patologias principais, assim, nos homens que demora para diagnosticar porque ele não foi e a gente tem como tratar hoje com mais facilidade? Bom, é bem isso, assim, a maioria das patologias crônicas, elas, quanto mais tarde forem identificadas, mais grave vai ser o problema. E pior vai ser o tratamento, mais difícil, mais demorado. Então a gente pode falar, em se tratando especificamente da urologia, o câncer de próstata, câncer mais comum do sexo masculino. Ele é um câncer que, quando se tem uma detecção precoce, tem taxas de curas altíssimas, taxas de recuperação de funcionalidade de disfunção erétil, controle da continência urinária altas também. Podemos falar da disfunção erétil. A disfunção erétil é uma condição que às vezes o homem fica envergonhado em casa, recluso, começa a ficar triste com isso que está acontecendo, não procura ajuda, vai ficando com o humor mais embotado e vai acarretando uma série de outros problemas. Às vezes a disfunção erétil, Lana, é uma primeira manifestação de doença vascular, por exemplo. A coronária e os vasos sanguíneos do corpo cavernoso do pênis são muito semelhantes, só que do corpo cavernoso muito mais fino. Então, obstruções vasculares que estão levando à disfunção erétil
podem ser um prenúncio de doença cardiovascular futura, de um aumento de risco de doenças cardiológicas. Então, não tenha dúvida, uma série de doenças, o próprio diabetes, ele começa antes com uma resistência à insulina aumentada, com uma glicemia de jejum alterada, para depois de alguns anos se tornar o diabetes. Então, quanto antes nós tivermos a oportunidade de detectarmos alterações que ainda não desenvolveram essas doenças, mas estão aumentando o risco de desenvolver futuramente, melhor vai ser o resultado desses pacientes, né? Essas doenças crônicas, a maioria são evitáveis, né? Isso é uma coisa, eu aprendi na faculdade que hipertensão não tinha cura, que diabetes tipo 2 não tinha cura, uma série de doenças eram coisas estanques na forma de ver ali na década de 90, no início dos anos 2000. Hoje nós já temos essa noção de que são condições que, quando nós melhoramos a saúde celular do indivíduo, quando o indivíduo melhora como um todo, ele pode até eliminar esses problemas, né? Se estima que, por exemplo, um obeso que emagrece, ele corre o feliz risco de deixar de ser hipertenso ou diminuir bastante o seu problema da hipertensão arterial. O diabético ou pré-diabético, digamos assim, que também reduza peso, que pratica atividade física, que diminua seus níveis glicêmicos, ele pode deixar de ser diabético, né? Então isso é fantástico, se a gente ter essa ideia, se as pessoas entenderem que muito desses problemas, hoje a gente sabe que a genética e o comportamento estão aliados, né, no conceito de epigenética, onde tem condições que nós temos uma predisposição genética, é verdade, mas de acordo com o comportamento que nós formos ter, né, no estilo de vida que formos levar, a gente pode amplificar esse traço genético ou, quem sabe, até silenciá-lo, né? Então, eu tenho uma predisposição na minha família a ter diabetes, mas se eu me manter magro, praticar bastante atividade física, manter uma dieta adequada, eu posso não vir a desenvolver, ou desenvolver num grau muito mais leve, ou demorar muitos anos para desenvolver essa condição, né? Então, é legal porque, a partir desse momento, o indivíduo ele passa a fazer parte do seu acompanhamento, ele passa a ser uma figura importante, sem aquela ideia paternalista do médico lá em cima de um pedestal prescrevendo um remédio, agora você tem que tomar isso o resto da vida. Não, muda um pouco esse conceito, né? Você tem que fazer por onde, que eu também vou te ajudar por aqui, né? Nossa, que incrível, tô aprendendo muito. Eu sempre aprendo nessas nossas conversas, né? Eu acho que tem coisas, doutor Henrique, que a gente, no geral, a população lida como normal. Tipo, vou ficar velho, vou encolher, vou ter um problema. Disfunção erétil, que você falou, tem alguns homens, eu não sei se isso é normal, se pode acontecer durante a vida, eu vou te perguntar, que é normal, mas como a mulher perder urina é normal, nada disso é normal, isso tudo é o prenúncio de alguma coisa. Essa informação é correta? Porque eu tava esses dias, domingo, conversando com a Consciência Mari, inclusive a gente saiu para fazer uma caminhada, e ela falou, não tô fazendo atividade física. Eu falei, o pior é que tem que fazer o resto da vida, porque é isso que vai manter a gente de pé daqui a alguns anos, é a nossa musculatura, né? E a gente não tinha essa consciência, que é exatamente o que você tá falando. O que o homem acha que é normal e não é? Tá, perfeito, assim, tem muitas coisas que o homem acha que é normal e por causa disso não procura ajuda, né? Ele se aceita daquele jeito, digamos assim. Ele aceita aquela obesidade, ele aceita aquele sedentarismo, aquela relação de causa e efeito, né? Aceita uma disfunção erétil, aceita uma redução de libido, mas também já pendurei a chuteira, né? Tem essas brincadeiras, assim. E hoje a gente sabe que a longevidade ela está intimamente relacionada com a qualidade de vida que a gente leva. Dr. David Sinclair, que é um grande estudioso de Harvard sobre longevidade, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que o envelhecer é uma doença crônica que todos nós vamos enfrentar, né? Claro, o envelhecimento ele vai ocorrer com cada um de nós, mas esse olhar que ele tem para isso como uma doença crônica quer dizer o seguinte: se você fizer por onde, você pode amenizar esses sintomas, né? A gente tem exemplos de doenças crônicas em pessoas que são extremamente disciplinadas e praticamente elas não têm sintomas, né? O HIV é um exemplo, tem pacientes que têm o HIV e não desenvolvem a AIDS, que é a doença pelo HIV, só para citar um exemplo de uma doença de que quando a gente tem disciplina, faz as coisas certas, a gente pode não vir a ter o problema. E uma vez tendo o problema, a gente deve procurar ajuda, deve procurar orientações,
Porque hoje tem uma série de recursos, né? Tem recursos comportamentais, tem recursos de suplementação, tem reposição hormonal para melhorar essa condição e tem as tecnologias que você sabe muito bem, né, Lana, que também são grandes aliados, porque a partir do momento que a gente decidiu viver mais, para a gente viver com qualidade de vida, a gente vai ter que fazer por onde? Uma pessoa, quando opera a catarata, é porque ele quer continuar enxergando, quando põe um aparelho auditivo, é porque quer continuar tendo vida social, continuar. O ser humano é um ser social e para a nossa vida ter sentido, a gente tem que estar inserido na sociedade, a gente tem que estar com qualidade de vida, tem que estar com umas funções funcionando, né, de maneira adequada. E então, se nós entendermos que existem recursos para isso, né, cabe às pessoas a buscar, não ficar na zona de conforto, né, não ficar na causa e efeito como uma aceitação, assim, né? Sensacional. Então, assim, eu posso entender, doutor Henrique, que não estou falando de uma dorzinha de cabeça, mas uma disfunção erétil várias vezes não é normal. Vou procurar um médico. Isso, não é normal e tem que Tô procurar um médico. engordando demais. Vou procurar um médico. Isso. Tá. Exatamente. Vou procurar um profissional que vai me orientar, vai me conduzir a melhor forma de encarar essa situação. Sensacional. Essa sua forma de ver, você falou agora há pouco que te incomoda já há uns 10 anos de não poder levar a qualidade de vida que você queria para um paciente que não tá com alguma doença e tal. Ela é inovadora, né? Eu disse aqui no começo que ela é à frente do seu tempo e você não espera, você vai. O que eu quero te perguntar com relação a isso? Como é que foi esse começo para você? Porque agora está até um pouco mais difundido, tecnologia e tal, mas na sua especialidade ainda não é tão difundida a tecnologia, esse seu modo de ver. Como é que é para você romper com os padrões e procurar uma coisa nova? No sentido das dificuldades que você enfrenta para isso. Eu vejo alguns médicos falando assim, às vezes, você já ouviu isso, certeza. Ah, mas na minha cidade não tem ninguém falando disso, acho que não é bom. Você rompeu várias barreiras. Como é que foi isso para você? Como é que é isso para você? Não tenha dúvida, assim, não é fácil. Na faculdade de medicina nós não aprendemos isso, a gente não aprende a conduzir a carreira, a investir na carreira. E na minha especialidade, mais ainda, Lana, sabe? Eu acabei até de vir agora, mês passado, de um evento na Costa Rica, um evento de capacitação de uma nova tecnologia. E é uma nova tecnologia que a intenção deles é que seja aplicada em clínicas e consultórios, né? E eu estava com mais 12 colegas, a maioria até de São Paulo, que é um estado, uma capital que é a expoente do Brasil, né? Em todas, tudo chega antes em São Paulo, e a maioria dos colegas torcendo o nariz com a ideia de o quê? Nós vamos ter que nós investir nesse equipamento. Achei que era um equipamento que ia ir para hospitais e tal. Ou seja, o médico e principalmente em algumas especialidades, ele não tem esse olhar de investir na carreira, né? E é uma coisa necessária a partir do momento em que houve essa descentralização da medicina do hospital, ou seja, para os tratamentos, né? Quanto mais a gente hoje consegue sair do hospital e consegue oferecer tecnologias para tratamentos minimamente invasivos para o nosso paciente, melhor é a experiência do nosso paciente. Então, não tenha dúvida que não foi fácil lá no início, porque a gente tem que aprender uma série de coisas, a gente tem que fazer consultorias, tem que pedir ajuda para profissionais de outras áreas, né? Ter essa humildade de... Eu entendo bastante do meu assunto, mas como é que eu vou empreender direito, ter toda essa orientação. Mas depois isso se torna uma coisa muito gratificante, é muito gostoso você passar a ver a sua carreira, você passar a se ver como uma empresa, né? Ou seja, e a partir desse momento que a gente falar em precificação, aquela medicina romântica do passado, de ser um sacerdócio, uma medicina de ajudar as pessoas que estão com um problema, isso é muito bonito, é muito legal, só que assim, hoje isso não tem mais espaço, né? A medicina hoje é uma medicina de precisão, a tecnologia ela veio a agregar, mas ela tem um custo, tem os insumos,
tem os descartáveis que temos que usar, numa clínica você tem outros profissionais que vão estar embaixo do seu guarda-chuva, ou seja, se você não se olhar como uma empresa, né, eu digo assim que eu deixei de ser um CPF e me tornei um CNPJ, né, e ao mesmo tempo, então, aliar essa questão da empatia, da relação médico-paciente, acho que isso a gente não deve perder, mas a gente deve ter esse olhar também mais como um empresário, um negócio, né? Porque a partir daí a gente consegue ter melhores resultados, e tendo melhores resultados a gente consegue estar investindo cada vez mais, e as coisas começam a fazer mais sentido, né, Lana? Então, eu acho que cada vez mais o movimento vai ser para esse lado. Me chocou assim, agora, um mês atrás, eu estar nesse evento com grandes profissionais da minha área, urologistas, né? É uma tecnologia para tratamento de próstata aumentada, que está entrando no Brasil nos próximos meses, vai ser uma coisa bem legal, de um custo de investimento que não é nada um absurdo, mas a visão dos colegas já de refutar. Não, isso aí tem que estar lá dentro do hospital, né? Eu não tenho que investir nisso. Tudo bem, se você não quer investir nisso e você for ficar esperando pelos outros fazer por você, né, aí você está delegando a sua própria trajetória, digamos assim, né. Então, não tenha dúvida, início não foi fácil, é difícil, a gente às vezes erra, a maioria das vezes acerta. É muito legal ter esses apoios de outros profissionais de outras áreas que entendam bastante de gestão, de marketing, de planejamento estratégico, até para você saber quando você pode sair de férias, não pode, se você tem dentro da sua clínica rendas recorrentes que vão ser geradas sem a tua presença, aprender a delegar para os outros o que é possível ser delegado, né? Nessa parte administrativa, por exemplo. Então, eu acho que esse olhar como empresa é muito legal, né? Muito legal, porque daí eu consigo estar com a cabeça tranquila. Quando eu estou na frente do meu paciente, eu consigo ter empatia, poder fazer a medicina técnica que eu gosto de fazer, porque eu sei que eu estou bem amparado por trás disso, né? Com a minha clínica bem estruturada, com os equipamentos necessários para proporcionar os melhores tratamentos aos meus pacientes. Não, eu acho incrível, doutor Henrique, porque você sabe que eu lido com ginecologistas há muitos anos, mas urologista nem tanto. E o pouco contato que eu tive, realmente os urologistas, no geral, refutam as tecnologias, né? Porque às vezes tem medo do novo. E aí eu vejo pessoas como você que desbravaram e acabam se tornando referência. Você é uma referência. Eu esqueci de falar aqui no começo, mas não só aqui no Brasil, mas fora. Você já deu aulas fora, para médicos fora do Brasil. E eu acho isso muito legal, porque independente da área, toda vez que você vai empreender, tem gente apontando o dedo, falando que você é louco e tal. E depois, eu sempre acreditei. Né? Mas no geral fala que você é louco. E você começou há 10 anos. Hoje ainda falam de loucura, imagina 10 anos atrás. Então, eu acho que você... Eu queria te trazer aqui mesmo, porque eu acho que você é uma mega experiência, assim, uma pessoa referência no seu segmento e em vários outros. Assim, você gosta da medicina técnica, assim como a maioria dos médicos, mas não se limitou a isso, né? E aí você empreendeu. Esse negócio de empreender, além ali de ter o controle do seu negócio, o que trouxe de benefício para os seus pacientes e para a sua vida pessoal? Por que eu estou perguntando isso? Porque os médicos, no geral, esquecem que são pessoas, né? E as pessoas esquecem que o médico é uma pessoa, que tem direito a ganhar dinheiro, tirar férias e tal. Quais foram os desdobramentos disso na vida dos seus pacientes e na sua, pessoal? Vou começar pela minha pessoal, tá, Lana? É bem o que você está falando, eu tinha algumas máximas que eu tinha orgulho de dizer para minhas secretárias, olha, eu não tiro férias, eu vou a congresso. Isso que vocês vão dizer para o meu paciente. O doutor Henrique não faltou porque estava doente, ele teve tal compromisso, ou seja, a gente tinha sempre essa ideia de se blindar, né, e passar uma ideia de um super-herói, e hoje é justamente o contrário, assim. Eu acho que é importante, a rede social ajudou isso também, as pessoas verem que nós somos seres humanos que nem eles, ou seja, que a atividade física às vezes dá preguiça de fazer, mas eu vou lá e faço, eu levo e busco meus filhos na escola sempre que eu posso, eu tiro férias sim com eles para ter qualidade,
Porque antes ficava uma dissintonia, ou seja, como é que eu vou pedir para o meu paciente ter qualidade de vida, praticar atividade física, dormir melhor, tirar férias, se eu passo uma ideia de que eu não faço isso, né? Então, hoje eu digo que é o oposto. Hoje eu me preocupo com a minha qualidade de vida, eu dou prioridade a isso, eu tenho meus horários que eu pratico atividade física, eu tenho meus limites de horas de atendimento, justamente para quem eu atender eu estar bem nela, né, eu poder proporcionar isso para eles. Aqui, com essa estrutura que a gente tem hoje com a Magma, o que melhorou? Melhorou tudo, porque assim, a experiência do paciente é muito melhor. Né? Hoje eu consigo fazer aqui na clínica uma série de procedimentos que antes eu tinha que levar ao hospital, desde uma vasectomia, por exemplo. Então, a vasectomia é um procedimento que o cara já está cheio de dúvidas, está incomodado, ele chega num hospital, numa recepção fria, com outras pessoas muito doentes, enfim, com feridas, com ostomias, bolsas, sondas e coisa. Ele vai só fazer uma vasectomia, ele quer fazer o planejamento familiar dele, né? Quando a gente tem uma estrutura, um ambiente amigo, como a gente tem aqui a clínica, esse paciente ele tem todo um cuidado, ele não chega numa recepção fria, que ele é um anônimo, aí ele fica uma hora esperando para ser chamado e tal. Então, só para citar um exemplo assim, de como é que é o percorrer de um caso, por exemplo, de um procedimento que é muito comum, que é a vasectomia, né? E isso se reflete no grau de satisfação dos pacientes, no retorno deles ao atendimento, a manter. Eu digo assim, na minha área, felizmente, é uma área que é um casamento com o meu paciente, né? Quando eu lido com saúde masculina, esse é um cara que eu começo a acompanhar e vou acompanhando todo o ciclo de vida dele, né? Então, assim, ter essa estrutura, hoje ter profissionais que me ajudam, né? Pessoal da enfermagem, secretária, fazer agenda para estar lembrando do paciente no tratamento que ele tem que fazer com uma certa periodicidade, ou seja, isso aí tudo são coisas que a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de uma estrutura. Por outro lado, o médico tradicional, esse médico que você diz que não tem hora para fazer atividade física, não tem hora para fazer, não tem hora para curtir a família. Por quê? Porque ele é um cara que depende de uma estrutura, ele depende de um hospital, ele depende de uma policlínica que ele aluga um horário para estar atendendo, ele tem que estar correndo atrás da máquina e como ele não tem esse staff, ele não tem essa retaguarda, ele não consegue ter, ele tem que gastar tempo fazendo coisas que a gente pode ter uma equipe que nos ajuda a estar fazendo, né? E eu acho que também, assim, o mais importante é a prioridade. Colocar, eu costumo dizer, o paciente que me diz, ou o médico que me diz que não tem tempo para alguma coisa, é porque ele não está dando prioridade para aquilo, né? Então, é essa mudança de visão que eu acho que é muito importante. Eu ficaria aqui o dia inteiro, mas eu preciso finalizar, que já me mandaram a hora ali. Para finalizar, doutor Henrique, eu queria que você falasse 3 dicas, assim, para o homem que está assistindo isso aqui, tá? Para a saúde dele, para a vida dele. E 3 dicas para o médico que está te assistindo. Que coisas que se você soubesse antes, seu caminho teria sido mais tranquilo. Se bem que você foi à frente de todo mundo. Mas, enfim, o que você acha importante os homens que estão assistindo saber e os médicos também saberem? Opa, legal, vamos lá. Para os pacientes, não aceitem um não de um médico simples, um puro não, né? Sempre questionem isso, né? Estou dizendo isso porque assim, a minha testosterona está baixa, será que eu devo fazer uma reposição hormonal? Não, não deve. Por que não deve? Procure entender o que está acontecendo. Procura ver se é um médico atualizado. Então, assim, não aceitem um não numa primeira, vão atrás dos desejos de vocês. A queixa de vocês tem que ser valorizada e ela é o motivo que levou vocês até uma consulta, né? Procurem ter um estilo de vida saudável. Esse estilo de vida saudável quer dizer uma alimentação saudável, prática de atividade física, um pensamento positivo com manejo de estresse, manejo de preocupações, tentar encarar a vida de uma forma mais leve e um sono de qualidade, né? Priorizem qualidade de vida, autoestima, e eu acho que uma terceira dica para esses homens seria procurem sempre médicos que estão bem atualizados, que estão, como você usou a própria expressão, à frente, porque
a gente vê que às vezes tem colegas que ficam enraizados em conceitos que aprenderam há 15, 20 anos atrás, tornam aquilo uma verdade e esquecem de valorizar a queixa do paciente, né? Bom, eu aprendi muito com os pacientes pensando dessa forma, sabe, Lana? Eu acho que qualquer queixa, por mais boba que pareça ser, tem um significado importante para aquela pessoa e eu preciso valorizar. Então, assim, valorizem as suas queixas e não aceitem um simples não de um médico, né? Para os colegas médicos, 3 dicas importantes que acho que facilitariam muito o meu processo seria: uma primeira dica sejam mais críticos ao que vem mastigado para vocês. Saibam que sempre existe um interesse, às vezes, por trás. A gente tem hoje, na medicina, essa questão da doença crônica, às vezes, muito valorizada por alguns laboratórios, pela indústria farmacêutica. Então, sejam um pouco mais críticos. Aprendam que existem trabalhos do outro lado também, desde que a gente vá lá e procure, né? Então, aprendam a escutar mais a queixa do seu paciente e tentar inserir o que existe hoje na realidade. Aprendam a empreender, a se verem como empresas, né? Aprendam a olhar para a tecnologia, olhar para a inovação em todos os outros setores de outros ramos profissionais. A inovação é super importante, na medicina não vai ser diferente. Não fiquem achando que isso aí tem que cair no colo de vocês pronto, né? Às vezes a inovação está sendo apresentada para vocês e vocês podem fazer parte desse projeto, né? Desse processo, digamos assim. Então, acho que é isso. Empreendam, tenham uma visão mais empresarial da vida de vocês, organizem a vida, tenham tempo para vocês, se valorizem, procurem ter qualidade de vida, uma vida mais normal, né? Eu acho que tenham amigos não médicos, acho que é muito importante para ver como é que é a vida das outras pessoas, tem o tempo que a gente precisa dedicar para lazer, para família, para autocuidados, né? Acho que essas seriam as principais dicas aí que eu daria. Sensacional. Doutor Henrique, eu não sei, aliás, você falou agora de fazer parte da mudança, né, dessas tecnologias e tal. Eu não sei como é que anda, mas eu sei que você faz parte. Então, mais uma vez, para mim é uma honra enorme ter a oportunidade de... Eu não sei se eu já te falei, mas eu me sinto uma pessoa muitíssimo abençoada, porque... eu acredito em Deus, eu não tenho religião, mas acho que Deus traz umas pessoas muito boas para minha vida. E eu adoro aprender com essas pessoas. E você, para mim, todas as vezes que a gente se encontrou, a troca sempre foi maravilhosa. E é uma honra mesmo ter você na minha vida. Muito, muito obrigada. Eu quero agradecer demais pelo seu tempo, a generosidade de estar aqui compartilhando tanta informação boa. Sempre adoro te ouvir. E o seu carinho, cuidado comigo todas as vezes. Muito obrigada de coração mesmo por estar aqui, viu? Por abrir esse mês aqui que a gente só vai falar com homens e abrilhantar mais esse canal e deixar essas informações tão valiosas. Obrigada de coração. Lana, eu que agradeço, pode contar sempre comigo, né? Queria te agradecer bastante também pelo espaço, pelo trabalho que tu vem desenvolvendo. Acho que nessa ideia de trazer uma medicina de melhor qualidade, tu tem tido um papel muito importante nessa questão de orientação e preceptoria e consultoria de médicos, né? Já conheço bastante da tua trajetória e o quanto você ajudou muita gente, me ajudou também lá no passado e vem me ajudando, então eu também te agradeço de coração e sabe que tu é uma pessoa muito especial para mim também. Muito obrigado pelo carinho, querido. Para você que ficou com a gente até agora, obrigada. Acho que se você curtiu tanto quanto eu, você vai sair 100% desse papo. Te vejo no próximo LanaCast. Um beijo!